Você acredita que objetos podem carregar maldições? No Museu Paraense Emílio Gueldi, há uma cadeira antiga que ninguém ousa se sentar, porque ela foi colocada em uma sala isolada e nunca é mencionada nas visitas guiadas. Dizem que os que se atreveram a sentar nela nunca foram os mesmos. Descubra agora o segredo sombrio dessa peça esquecida e por que o museu luta para mantê-la trancada. Se você ama histórias sobrenaturais e mistérios assombrosos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato aterrorizante como este. Agora, prepare-se para descobrir o que realmente se esconde no Museu Emílio Gueldi e o mistério da cadeira amaldiçoada. O Museu Paraense Emílio Gueldi, em Belém, é conhecido por abrigar uma vasta coleção de artefatos indígenas, itens arqueológicos e fauna da região amazônica. Milhares de visitantes passam por suas portas todos os anos, admirando a rica história do Pará e do Brasil. No entanto, há uma sala, afastada das áreas principais de exibição, que poucos conhecem e menos ainda visitam. Essa sala não é mencionada em nenhum mapa do museu, nem está listada nos folhetos turísticos. Marcos, um jovem assistente de museu, só soube de sua existência após meses trabalhando ali. Ele sempre foi fascinado por histórias antigas e lendas, e ao ouvir rumores de que havia uma sala trancada que guardava um item perigoso, sua curiosidade foi despertada. Um dos zeladores mais antigos, Dona Celina, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado, o avisou. Marcos, você não quer saber o que tem lá. Acredite, é melhor assim. Mas Marcos não era o tipo de pessoa que se afastava de um mistério. Ele começou a fazer perguntas discretas, tentando descobrir mais sobre o que estava escondido naquela sala. Tudo o que conseguia eram respostas evasivas e olhares desconfiados. Alguns funcionários mais velhos mencionavam uma cadeira antiga, algo que havia sido trazido para o museu no início do século XX, e que desde então gerava uma aura de terror ao redor. Em uma tarde nublada, quando o museu estava mais vazio do que o normal, Marcos encontrou a oportunidade perfeita para explorar a sala proibida. Ele esperou até que a maioria dos funcionários fosse embora, e com uma cópia da chave que encontrou no escritório do chefe de segurança, dirigiu-se à porta que ficava em um corredor isolado, longe das áreas principais. O ar parecia mais pesado quando ele se aproximou. O som dos seus passos ecoava pelas paredes de pedra, e havia um silêncio opressor ao redor. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade falou mais alto. Ele destrancou a porta e entrou na sala. A primeira coisa que notou foi o cheiro. Um odor de mofo misturado com algo mais desagradável, como carne podre. A sala era pequena, mal iluminada, e as paredes eram forradas com prateleiras antigas, repletas de itens que pareciam nunca ter sido tocados. Mas no centro da sala, em cima de um tapete velho e desgastado, estava a cadeira. Era uma cadeira de madeira escura, esculpida com detalhes intricados que pareciam serpentes entrelaçadas, e o assento de couro rachado dava a impressão de ter sido muito usado, mas não há muito tempo. A atmosfera ao redor dela era estranha, quase como se o ar estivesse vibrando. Marcos deu um passo hesitante em direção à cadeira, seus olhos fixos nos detalhes esculpidos. Ele se perguntou o que havia de tão assustador naquele objeto. Parecia apenas uma cadeira antiga, embora com uma aparência um tanto sinistra. Ele hesitou por um momento. Dona Celina havia avisado, todos haviam. Mas naquele momento, seu desejo de desvendar o mistério superou qualquer medo que ele pudesse ter. Com a respiração pesada, ele se sentou. Assim que seu corpo tocou o assento da cadeira, Marcos sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Não era o tipo de frio comum. Era um gelo que parecia vir de dentro dele, um desconforto profundo que o fez querer se levantar imediatamente. Mas antes que pudesse reagir, algo mais aconteceu. A sala ao seu redor começou a se distorcer. As sombras nas paredes pareciam se alongar, ganhando vida própria, e os objetos nas prateleiras vibravam levemente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Marcos tentou se levantar, mas era como se a cadeira o tivesse prendido. Seus músculos estavam paralisados, e sua mente foi tomada por um turbilhão de pensamentos. Então ele viu. Uma figura indistinta no início começou a se formar nas sombras da sala. Era alta e magra, com braços longos e desproporcionais. O rosto estava coberto por um capuz, mas Marcos podia sentir que a criatura o observava, como se estivesse esperando por aquele momento. A entidade avançou lentamente, e quando finalmente ficou diante de Marcos, inclinou-se para ele, sussurrando em uma língua que ele não conseguia entender.
Seu corpo tremia de medo, mas ele estava preso à cadeira, impotente. A figura então estendeu uma mão fina e longa, tocando levemente seu ombro. Um calafrio percorreu seu corpo, e ele sentiu uma dor intensa atravessar sua mente, como se algo estivesse tentando entrar em seus pensamentos. De repente, flashes de imagens invadiram sua mente. Ele viu pessoas sentadas naquela mesma cadeira, décadas atrás, seus rostos contorcidos em agonia, antes de desaparecerem nas sombras. Ele viu um homem, vestindo roupas do início do século, fazendo um ritual ao redor da cadeira, desenhando símbolos no chão com sangue. E, finalmente, ele viu a origem da maldição. A cadeira havia pertencido a um homem poderoso, um político que, em um ato de desespero, fez um pacto com algo além deste mundo. Ele ofereceu sua alma em troca de poder, e a cadeira se tornou o vínculo físico desse acordo. Todos que se sentassem nela após a morte do homem estariam entregando suas almas à mesma entidade que o havia amaldiçoado. Marcos lutava contra o que quer que estivesse acontecendo, sua mente rodando enquanto ele tentava se libertar. A entidade ao seu lado sussurrava mais alto. Os símbolos no chão ao redor da cadeira começaram a brilhar, e ele sabia que, se não escapasse naquele momento, sua alma seria a próxima a ser capturada. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu levantar-se da cadeira, caindo no chão frio. O som de sua queda ecoou pela sala, e as sombras ao redor pareceram recuar por um instante, como se estivessem surpresas. Marcos se levantou rapidamente e correu para a porta, fechando-a com força atrás de si. Ele correu pelos corredores do museu, seu coração disparado, sentindo como se algo ainda o seguisse. Quando finalmente chegou à saída, o ar fresco da noite o envolveu. Mas o terror que sentiu dentro da sala ainda estava gravado em sua mente. No dia seguinte, Marcos pediu demissão, jurando nunca mais voltar ao museu. Ele tentou contar o que havia acontecido a alguns colegas, mas ninguém acreditou nele. A história da cadeira amaldiçoada continuou sendo um segredo, trancado em uma sala escura no fundo do Museu Paraense Emílio Gueldi. Mas Marcos sabia a verdade. Sabia que a cadeira ainda estava lá, esperando por sua próxima vítima. Você teria coragem de se sentar em uma cadeira que guarda uma maldição centenária? Essa é uma história que mostra que alguns objetos devem ser deixados no passado. Se você gostou deste relato arrepiante, não se esqueça de deixar um like, comentar sua opinião e se inscrever para mais histórias sobrenaturais. Ative o sininho para não perder nenhum mistério sombrio. Você já entrou em um museu e sentiu que algo estava errado? Como se as obras de arte e as relíquias antigas estivessem observando você? No Museu Nacional da República em Brasília, um estranho artefato chegou para uma exposição temporária. E desde então, nada mais foi o mesmo. Luzes que falham, sombras que se movem sozinhas e sussurros que ninguém pode explicar. Algo muito antigo foi trazido para dentro das paredes modernas deste museu. E ele está esperando para ser libertado. Se você gosta de histórias de terror e mistérios ocultos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A história de hoje é sobre o Museu Nacional da República, onde algo sombrio espreita, esperando para ser descoberto. Vamos explorar juntos. O Museu Nacional da República, com sua arquitetura moderna e paredes de vidro reluzente, parecia o último lugar onde algo sinistro poderia acontecer. Projetado para ser um centro de arte e cultura, suas linhas minimalistas e espaços abertos davam a sensação de um lugar iluminado e convidativo. Mas tudo isso mudou com a chegada de um objeto peculiar. Era uma tarde quente em Brasília, quando o museu recebeu um artefato arqueológico, vindo de uma pequena escavação no Oriente Médio. Ninguém sabia muito sobre ele. Apenas que fora encontrado em uma caverna selada há séculos, junto com outros itens que remontavam a civilizações perdidas. O objeto em si era uma pequena caixa de pedra, coberta com símbolos antigos que nem os estudiosos mais experientes conseguiam decifrar. Quando a caixa chegou ao museu, Marta, a curadora-chefe, não deu muita atenção. Ela estava focada em preparar a próxima grande exposição. Só mais uma peça de arte antiga, ela pensou. Nada que eu não tenha visto antes. A caixa foi colocada em uma sala de armazenamento especial, junto com outros artefatos, à espera de ser catalogada. Porém, desde o momento em que ela entrou no museu, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, as luzes da galeria começaram a falhar.
Não era incomum haver problemas técnicos, mas a frequência com que as luzes piscavam e falhavam aumentava toda vez que alguém passava perto do depósito onde a caixa estava guardada. Os seguranças também começaram a relatar sons vindos daquela sala, como sussurros suaves, mas impossíveis de entender. Inicialmente, Marta e os outros funcionários acharam que era o cansaço, o calor intenso de Brasília ou apenas sua imaginação brincando com eles. Mas tudo mudou na noite em que Marta decidiu abrir a caixa. Era tarde e o museu já havia fechado para os visitantes. Marta, como de costume, estava no escritório finalizando alguns relatórios. Ela não conseguia parar de pensar na caixa. Algo nela despertava sua curiosidade de uma maneira que nenhum outro artefato tinha feito antes. Aqueles símbolos, o que significavam? Porque ninguém conseguia traduzi-los. Decidida, ela pegou suas chaves e foi até a sala de armazenamento. O ambiente estava frio, como se o ar-condicionado estivesse funcionando mais forte ali do que no resto do museu. Marta destrancou a porta e acendeu a luz, que piscou antes de estabilizar. A caixa estava no centro da sala, coberta por uma fina camada de poeira, como se tivesse estado ali por séculos, embora tivesse chegado apenas algumas semanas atrás. Ela caminhou lentamente até a caixa, a curiosidade crescendo dentro dela como uma chama. O silêncio da sala era absoluto, mas havia uma tensão no ar. Quando chegou perto o suficiente, notou algo que não havia visto antes. As inscrições na caixa pareciam brilhar levemente, um brilho fraco, quase imperceptível, como se a luz estivesse sendo absorvida pela pedra. É só um efeito da iluminação, disse para si mesma, tentando afastar o medo irracional que começava a surgir. Pegou uma pequena chave de fenda e, com mãos trêmulas, começou a tentar abrir a tampa da caixa. No momento em que fez isso, a luz da sala se apagou. O escuro foi instantâneo, absoluto. Marta congelou, o coração disparado. Tentou dizer a si mesma que era apenas um problema elétrico, mas então ouviu o som. Um som de algo se arrastando, como se uma mão invisível estivesse deslizando pela superfície da caixa. Ela puxou o celular do bolso e ligou a lanterna. Quando a luz iluminou a sala novamente, ela gritou. As inscrições na caixa agora brilhavam com intensidade, como fogo líquido correndo pelas linhas da pedra. E por um segundo, Marta teve certeza de que viu uma sombra, uma figura esguia, movendo-se pelo canto da sala, desaparecendo antes que ela pudesse focar sua visão. Ela largou a chave de fenda e recuou, tropeçando em uma pilha de caixas atrás de si. O medo era esmagador, e sua mente gritava para sair dali o mais rápido possível. Mas quando ela tentou abrir a porta da sala de armazenamento, a maçaneta estava gelada, como se tivesse sido mergulhada em gelo. E não se movia. Foi então que os sussurros começaram de novo, mais altos desta vez, como se estivessem bem ao lado dela. Mas eram mais do que sussurros agora. Eram palavras, fragmentadas e distorcidas, e numa língua que Marta nunca havia ouvido. As luzes piscavam, e a caixa no centro da sala parecia pulsar, emitindo uma vibração que ela podia sentir através do chão. Marta correu para o canto oposto da sala, desesperada. E então, como se a força que dominava o lugar estivesse brincando com ela, a luz se estabilizou, os sussurros cessaram e a porta destrancou-se com um clique suave. Marta saiu correndo do museu naquela noite, sem olhar para trás. Ela sabia que não poderia ignorar o que aconteceu. Algo estava errado com aquela caixa. Algo que jamais deveria ter sido trazido para dentro do museu. Na manhã seguinte, ela convocou uma reunião com os principais curadores e pesquisadores. Relatou o que havia visto, mas como esperado, muitos ficaram céticos. Carlos, um dos historiadores mais antigos do museu, disse que não era incomum que artefatos antigos carregassem consigo um peso histórico que pudesse afetar as emoções das pessoas ao redor deles. É só o poder da sugestão, disse ele. Não há nada de sobrenatural nisso. Mas Marta não estava convencida. Ela sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. Havia algo naquela caixa. Algo que estava vivo, ou pelo menos algo que queria estar. Naquela tarde, Carlos decidiu provar que não havia nada a temer. Ele foi até a sala de armazenamento, decidido a abrir a caixa na frente de todos. Marta tentou impedi-lo, mas foi ignorada. Quando ele finalmente levantou a tampa, todos esperaram algo acontecer, mas por alguns segundos nada aconteceu. Então, uma onda de ar frio varreu a sala. As luzes apagaram-se novamente e os sussurros voltaram, mais altos, mais insistentes. Marta olhou para Carlos, que estava paralisado, seus olhos arregalados de medo. A caixa estava aberta, mas dentro dela não havia nada, apenas escuridão.
uma escuridão profunda e densa que parecia sugar a luz ao seu redor. Foi nesse momento que Marta percebeu. A caixa não guardava algo. Ela era o portal. Carlos tentou recuar, mas já era tarde demais. Uma sombra começou a se formar acima da caixa. Uma figura humana, mas distorcida, como se tivesse sido moldada pela própria escuridão. Ela não tinha rosto, mas seus contornos eram visíveis, e sua presença era avassaladora. As pessoas na sala começaram a gritar e correr, mas Marta ficou imóvel, sentindo que o museu inteiro estava agora sob o controle daquela entidade. A sombra moveu-se em direção a Carlos, estendendo uma mão esquelética em sua direção. Ele gritou quando a mão o tocou, e no momento seguinte, ele simplesmente desapareceu. A caixa ficou ali, aberta, sussurrando promessas de terror a quem se atrevesse a chegar perto. O Museu Nacional da República nunca mais foi o mesmo depois dessa exposição. Será que o artefato ainda está por lá, esperando pela próxima vítima? Se você gostou dessa história arrepiante, não esqueça de deixar seu like e comentar o que achou. E claro, inscreva-se para mais histórias sobrenaturais e mistérios sombrios. Imagine caminhar por um museu antigo e sentir que algo está te observando, não das paredes, mas das sombras que se movem sutilmente. No Museu do Estado de Pernambuco, há uma peça recém-descoberta que carrega uma maldição ancestral. Dizem que desde que o artefato foi exposto, as coisas nunca mais foram as mesmas. Visitantes falam de sussurros misteriosos e de animais que desaparecem ao redor do prédio. Mas o que assombra as profundezas deste museu não são apenas espíritos. É algo mais antigo e selvagem, algo que nunca deveria ter sido libertado. Se você é fascinado por histórias sobrenaturais e maldições antigas, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias assustadoras como essa. Agora prepare-se para descobrir os segredos escondidos no Museu do Estado de Pernambuco, onde uma antiga maldição indígena despertou algo aterrador. O Museu do Estado de Pernambuco, com sua arquitetura neoclássica e corredores amplos repletos de artefatos históricos, era um lugar onde o passado encontrava a calmaria do presente. As exposições sobre a cultura nordestina, desde a era colonial até a atualidade, atraíam turistas e estudiosos de todos os cantos do mundo. Porém, uma peça específica, recém-adquirida, começou a chamar a atenção de uma maneira diferente e perigosa. Daniela, a curadora responsável pelas aquisições do museu, era uma mulher cética por natureza. Ela tinha visto de tudo: ossos de dinossauros, armas coloniais, artefatos indígenas antigos. Nada a abalava. Mas quando um grupo de arqueólogos locais descobriu um artefato singular durante uma escavação próxima ao antigo cemitério indígena, ela sentiu um calafrio inexplicável ao vê-lo pela primeira vez. O objeto, uma pequena estatueta de pedra esculpida com símbolos estranhos, parecia irradiar uma energia desconfortável. Era uma figura estranha, meio animal, meio humano, com feições distorcidas e olhos vazados. Os arqueólogos acreditavam que representava uma antiga divindade indígena, uma espécie de guardião espiritual da floresta. Mas havia algo de errado. Desde que o artefato foi trazido para o museu, as coisas começaram a acontecer. Coisas que ninguém podia explicar. Os primeiros a notar foram os seguranças. No início, eles pensaram que era sua imaginação pregando peças. Eram apenas sombras, nada mais do que reflexos das luzes suaves das galerias. Mas as sombras pareciam se mover de uma maneira estranha, rápida demais para serem naturais. E havia aquele cheiro, um odor de terra úmida misturado a algo podre, como se a floresta tivesse invadido o museu. Depois começaram os sussurros. Uma noite, Pedro, um dos seguranças, estava fazendo sua ronda habitual. Passava pelos corredores vazios, a lanterna em uma mão e o rádio na outra. O silêncio do museu era opressor, como sempre, mas naquela noite havia algo mais. O ar estava mais pesado, o cheiro mais forte. Quando ele passou pela sala onde a estatueta estava guardada, sentiu uma onda de náusea repentina. Foi então que ele ouviu. Era um som baixo, quase inaudível. Um sussurro que parecia vir de todas as direções. Ele parou, tentando identificar a fonte do som, mas tudo o que conseguiu perceber foi que estava perto da sala do artefato. Pedro acendeu a lanterna, dirigiu o feixe de luz para a sala e congelou. As sombras ao redor da estatueta estavam se movendo. No início, ele pensou que fosse apenas um reflexo de sua lanterna, mas conforme observava, percebeu que não havia como aquelas sombras serem causadas pela luz. Elas se moviam por conta própria, como se tivessem vida.
O segurança sentiu um frio percorrer sua espinha quando notou uma forma se destacando da parede, algo que parecia uma criatura rastejando pelo chão, pequena e ágil. Ele piscou, e a criatura sumiu. Mas o que ele viu, ou pensou ter visto, foi o suficiente para fazer com que ele deixasse o museu antes mesmo de seu turno acabar. No dia seguinte pediu demissão, afirmando que algo no museu não era natural. Ele nunca voltou. Daniela ouviu sobre o incidente com Pedro, mas como sempre atribuiu a culpa ao cansaço e à imaginação. No entanto, outras coisas começaram a acontecer, e a curadora não podia mais ignorar os sinais. Visitantes começaram a reclamar de um cheiro estranho e de sensações desconfortáveis, enquanto caminhavam pela galeria do artefato. Alguns até relataram sentir mãos invisíveis tocarem seus braços ou ouvir sussurros em línguas desconhecidas. Mas o que mais intrigava era o desaparecimento de animais nas redondezas do museu. Pequenos cachorros, gatos e até capivaras, animais comuns nas áreas ao redor, começaram a desaparecer misteriosamente. Moradores próximos ao museu afirmavam ouvir sons estranhos à noite, como gritos abafados e uivos que não podiam ser de nenhum animal conhecido. Naquela mesma semana, um grupo de turistas relatou ter visto algo incomum na área externa do museu. Eles estavam tirando fotos à noite, aproveitando a iluminação bonita que destacava a arquitetura histórica. Foi quando perceberam um movimento rápido de uma criatura ao longe, algo grande, mas que se movia como se estivesse rastejando. Uma capivara? Não. Aquilo era muito maior. Daniela decidiu investigar por conta própria. Naquela noite, ela ficou sozinha no museu, determinada a entender o que estava acontecendo. Ela sabia que o artefato indígena havia causado inquietação desde que chegou, mas ainda não conseguia aceitar que algo sobrenatural estivesse em jogo. Com uma lanterna em mãos, ela caminhou pelos corredores escuros, seu coração batendo mais rápido a cada passo. Quando chegou à sala do artefato, o cheiro de terra úmida a envolveu completamente. Mas agora havia algo mais, uma sensação de estar sendo observada. A lanterna tremeu em sua mão, mas ela manteve a calma. Ao se aproximar da estatueta, ela notou que o ar ao seu redor parecia distorcido, como se estivesse vibrando levemente. As sombras na sala estavam erradas. Elas não estavam quietas. Daniela congelou quando viu, na periferia de sua visão, uma forma rastejando pelo chão, algo que não deveria estar ali. A criatura emergiu das sombras, uma figura grotesca que se assemelhava a uma capivara, mas com feições distorcidas, grandes demais para ser natural. Seus olhos eram 2 buracos vazios, e sua pele parecia coberta de uma crosta de barro seco. A coisa se moveu lentamente, como se estivesse saindo de um pesadelo. Daniela recuou, seu coração disparado. Ela tentou correr, mas a porta atrás dela estava fechada. A criatura seguiu, seus movimentos ágeis, como se estivesse brincando com ela. O ar ao redor da estatueta parecia mais pesado, e ela começou a ouvir os sussurros novamente, mais altos desta vez, quase ensurdecedores. Ela finalmente compreendeu. O artefato não era apenas um pedaço de história, era uma porta, um portal para algo muito mais antigo. Algo que estava acordando. E agora, o museu era seu novo território. Naquele momento, Daniela sabia que o museu nunca mais seria o mesmo. O artefato havia despertado algo, uma antiga maldição indígena, talvez ligada a rituais antigos que envolviam espíritos guardiões. As capivaras, que sempre foram símbolo da fauna local, estavam ligadas de alguma forma a essa entidade que agora rondava o museu, caçando nas sombras. Ela conseguiu escapar do museu naquela noite, mas jamais falou sobre o que realmente viu. O artefato foi discretamente removido da exposição, e nenhum relatório oficial mencionou os eventos que ocorreram. Mas os sussurros, as sombras, elas ainda estão lá, esperando. O que você acha que realmente foi liberado dentro do Museu de Arte de Pernambuco? Esta maldição pode estar mais perto do que imaginamos. Se você gostou dessa história arrepiante, deixe um like, comente sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias sobrenaturais e mistérios sombrios.